Fala pessoal, aqui é o Jean Felipe do Aprendiz Moderno e hoje eu vou falar para vocês da estratégia Barbell. Estratégia Barbell é um conceito criado por Nassim Taleb. Ele é um escritor bem famoso, ele tem alguns livros bem famosos como A Lógica do Cisne Negro, Antifrágil e Com a Pele em Jogo, Skin the Game. E hoje eu vou estar falando para vocês dessa estratégia, a estratégia Barbell, que é a estratégia que ele comenta nesse livro, no Antifrágil. Eu acho que dá para pegar aqui. Eu tô com a versão em inglês aqui. E no capítulo 11, ele dedica um capítulo para falar da estratégia Barbell, que é basicamente uma aplicação do conceito de antifragilidade. Eu não vou entrar muito em detalhes nesse conceito, mas eu vou tentar focar um pouquinho na estratégia Barbell e falar para vocês por que ela é importante. Muitas pessoas conhecem essa estratégia como uma estratégia de investimentos, mas como ele fala no livro, é uma estratégia mais abrangente, né? A gente pode levar isso tanto para a área de investimentos, porém para qualquer recurso, como por exemplo o nosso tempo. Mas vamos lá, o que é estratégia Barbell? Barbell, para quem não sabe, é uma barra de pesos. Se já for numa academia, você já deve ter visto aquela barra que você coloca pesos dos dois lados e não tem nada no meio. Ele chama de estratégia Barbell ou estratégia bimodal. E basicamente consiste em dividir seus recursos, por exemplo, no caso de investimentos, o seu dinheiro, nos dois lados do espectro do risco. No conservador, no extremamente conservador e no extremamente arriscado. Então você só vai dividir os seus investimentos nesses dois campos, evitando colocar algo no meio do caminho, algo de risco médio. E por que isso? Porque o risco médio, a pessoa que definiu um investimento como risco médio, ela não levou em conta provavelmente cisnes negros. Cisnes negros são eventos extremamente raros que, por definição, são impossíveis de se prever. Eu falo mais sobre isso no meu vídeo sobre a lógica do cisne negro, onde o Nassim Taleb explica esse conceito. Vou deixar o vídeo na descrição se você quiser saber mais. Mas basicamente o cisne negro é um evento extremamente raro que é impossível de prever. Então quando a pessoa fala que tem um risco médio de um investimento, ela não está levando em conta esse tipo de evento que acontece uma vez a cada 10, 20, 30 anos e pode acontecer no momento que você comprar esse investimento. Então, na verdade, esses riscos médios eles estão mascarando um risco que na verdade pode ser muito, muito maior. Afinal, o cisne negro é algo que tem extremo impacto, tanto positivo quanto negativo. Então, pode ser algo que seja muito, muito mais arriscado do que você está imaginando. Por isso que o autor fala que o melhor cenário é se evitar os riscos médios, focando em riscos extremamente conservadores, né? Algo com risco baixíssimo, e investimentos com risco extremamente alto. E distribuir. Não é uma estratégia simétrica, não é para dividir igual, porém alocar a maior parte dos seus recursos no lado mais conservador e se expor ao risco positivo, né? O extremo risco, com uma parcela pequena. Se você dividir, por exemplo, 90% em investimentos conservadores, como por exemplo o Tesouro Direto, que seria o investimento mais conservador no Brasil, e colocar 10%, vamos dizer assim, em algo extremamente arriscado, mercado de renda variável, por exemplo, no pior dos casos você vai perder 10%. Obviamente que não existe investimento extremamente 100% seguro, né? Mas na renda variável a chance de você perder os 10% é muito maior. Então, dessa forma, você limita a sua perda. Você está limitando a sua perda. E assim como muitos fundos de investimentos trabalham, né? Então, ele mesmo cita diversos fundos que focam em evitar a perda, né? Você evita a perda e se expõe a riscos positivos, a coisas que podem vir e trazer um ganho extremamente alto. E essa é a atitude antifrágil, porque o antifrágil é basicamente aquele que tem mais a ganhar do que perder. Quando você limita, né, a sua perda, você só tem a ganhar. E essa é a estratégia Barbell, basicamente. Porém, a gente fala de investimentos, obviamente, mas a gente pode falar também da nossa vida, né? A gente pode aplicar a estratégia Barbell para a nossa vida. De qual forma? Por exemplo, o tempo. O nosso tempo seria o nosso recurso mais valioso. E a gente pode alocar o nosso tempo em atividades menos arriscadas e atividades mais arriscadas. E o que é uma atividade menos arriscada? É o que eu chamo de arroz com feijão. É aquelas atividades que a gente sabe que vai trazer um retorno garantido, vamos dizer assim. Também, não há nada 100% garantido. Porém, fazer uma faculdade, fazer um curso técnico, né, focar em algo, numa profissão que você sabe que vai existir daqui 20 anos. Ter um conjunto de habilidades que você vai sempre conseguir achar vaga no mercado. Ter uma rede de contatos que vão sempre conseguir te ajudar a encontrar uma vaga. Esse é o tipo de atividade que é conservadora. Então, se a gente focar boa parte do nosso tempo nessas atividades, isso nos garante um mínimo, né? Uma renda mínima, um salário mínimo, uma situação na qual exista um mínimo de conforto. Então, a gente está limitando a nossa perda.
e aí a gente separa uma parcela menor do nosso tempo, porém separa para as atividades mais arriscadas, onde a gente não sabe qual é o retorno. Aquelas atividades na qual, por exemplo, abrir um canal no YouTube, começar um canal no YouTube, começar um podcast, começar uma banda com os amigos, começar uma empresa. São atividades que têm um risco muito maior. Porém, se eu garantir o meu ali, seja com uma faculdade, com um técnico, com uma profissão, com habilidades que vão me permitir ter pelo menos uma profissão, eu consigo tranquilamente arriscar uma parte do meu tempo, seja 10%, 20% do meu tempo, em algo extremamente arriscado, sabendo que o mínimo está garantido. Então, eu me exponho aos cisnes negros positivos, são aquelas situações na qual o retorno que vem é muito maior e é imprevisível, porém eu garanto também o básico caso dê tudo errado. Então, essa é a situação na qual você está antifrágil, você está numa situação extremamente melhor do que uma situação robusta, né? Uma situação na qual você não só se protege contra as desvantagens, porém você tem muitas vantagens com a possibilidade de ter um ganho alto. E essa é a atitude antifrágil, que é a filosofia que o Nassim Taleb prega. Eu pessoalmente utilizei, mesmo por mais que eu não soubesse exatamente os detalhes, mas foi um jeito de pensar que eu utilizei quando eu apliquei para um intercâmbio. Por exemplo, eu morei nos Emirados Árabes por 2 anos, eu fiz intercâmbio lá, estudei lá, e na época, antes de ir para lá, eu estava precisando de uma bolsa para conseguir estudar no exterior. Eu estava à procura de uma bolsa, e no meu caso eu só poderia ir se fosse uma bolsa integral. Na época eu não tinha recursos financeiros para fazer esse tipo de intercâmbio. Porém, eu sabia que era algo extremamente improvável, né? Existia um risco, né, de eu não conseguir muito alto. Então o que eu fiz foi, na época que eu trabalhava, fazia faculdade, e o que eu fiz? Eu continuei fazendo a faculdade, porém eu sabia que eu poderia largar o trabalho e com o diploma da faculdade eu conseguiria um emprego rapidamente, dado que eu era uma pessoa nova, né? Eu tinha 22, 23 anos na época e eu teria um diploma de uma faculdade boa. Então eu falei, pô, legal, com isso aqui eu consigo garantir pelo menos um emprego depois. Então, se eu arriscar meu emprego agora, é arriscar um pouquinho. E o retorno que eu poderia ter, se eu aplicasse, né, se eu me dedicasse a estudar para conseguir aplicar para uma bolsa, o retorno poderia ser imensurável. Na época, para mim, seria algo totalmente fora do imaginável, porque eu teria uma experiência de morar no exterior, ia conhecer gente diferente, eu ia morar em outro país, eu nunca tinha saído do Brasil na época, então eu ia viajar para um outro país, seria uma experiência bem incrível. Então eu falei, beleza, vou fazer isso. Então eu continuei fazendo a faculdade de dia, e à noite eu focava em estudar, me preparar para essas provas, sabendo que se desse errado, paciência, eu ia continuar com o meu diploma. E foi uma situação antifrágil, para pensar, exatamente a estratégia Barbell. E aí eu fiquei suscetível a um cisne negro positivo, que seria ganhar essa bolsa que era realmente improvável. E acabei ganhando, acabei recebendo essa bolsa de estudos, me mudei, morei 2 anos nos Emirados Árabes, foi uma das experiências mais legais da minha vida e não tenho do que reclamar. Então esse é um exemplo. E é exatamente essa a dinâmica. Você garante o seu, né? Então no pior dos casos você está ali bem protegido e você está suscetível a se tornar um digital influencer, a se tornar um jogador de esportes profissional, por exemplo, ter a sua banda. Então essa é a estratégia que ela geralmente traz um retorno maior do que uma estratégia na qual se foca só em um lado ou só no outro, né? Aquela pessoa que só foca no lado conservador e nunca se expõe ao risco de conseguir alguma coisa incrível, ou aquela pessoa que larga tudo e foca 100% no tudo ou nada, né? Então nessa situação também o risco que você está tomando é muito maior, obviamente que o retorno geralmente é muito maior, porém para cada um que deu certo, inúmeros não conseguiram, né? Então acho que essa é a discussão que a gente tem. Essa é a estratégia Barbell, rapidamente falando. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou com dúvida com relação a ela, deixa no comentário aqui, que eu vou tentar responder. Se curtiu esse vídeo, deixa um like. Compartilha com quem você acha que curte esse tipo de conteúdo, para dar uma força pro canal. Valeu e até a próxima. Obrigadão.